Oi, esse vídeo é de física sobre trabalho e energia cinética, então vamos lá! Primeiro de tudo, antes da gente ver a fórmula, vamos entender o que a fórmula diz pra gente. Então vamos ler. A variação da energia cinética de um corpo entre dois instantes é medida pelo trabalho da resultante das forças entre os instantes considerados. Bom, parece difícil ainda assim, né? Parece complicado, mas vamos marcar as informações para a gente entender um pouquinho melhor. Então, o que diz pra gente? Tem um corpo e ele tem dois instantes, certo? E tá falando sobre a variação da energia cinética. Então, esse corpo, em um instante, ele vai ter uma energia cinética, em outro instante, ele vai ter outra energia cinética. E isso é medido pelo trabalho. Então, vamos ver como fica a fórmula? Muito simples. O delta da energia cinética, ele significa a variação da energia cinética, né? Então, esse triângulo aí que é o delta é a variação. Então, mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essa fórmula? A gente tem essa fórmula que é a base, mas a gente pode abrir, né? Então, a gente acabou de ler sobre dois instantes e uma variação desses instantes. Então, o que a gente pode abrir nessa fórmula? O que a gente pode entender? Se tem dois instantes, quais instantes são esses? O instante final e o instante inicial. E tem uma variação entre eles. Então, o que vai ser isso? Vai ser a energia cinética final, né, que é um instante final, menos a energia cinética inicial. Lembra que eu falei que o corpo ele tem uma energia cinética num instante e outra energia cinética no outro? Então, uma das energias cinéticas é no instante final e outra das energias cinéticas é no instante inicial. Então, abrindo aqui a primeira parte da fórmula, a gente tem energia cinética final menos energia cinética inicial. Agora, tem um outro vídeo aqui no meu canal que fala sobre energia. E se você não viu ainda, o link tá na descrição, aí você vai lá ver. Mas, uma das energias que eu falo nesse vídeo é energia cinética. E ela tem uma fórmula. Qual que é essa fórmula? Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tem a energia cinética, a gente pode colocar essa fórmula, né? Então, vamos lá. Abrindo mais uma vez, a gente tem esta fórmula. E o que ela diz pra gente? Ali a variação tá em velocidade, né? Então, o que vai variar vai ser a velocidade. A gente tem uma variação da velocidade final e da velocidade inicial. Então, a gente já abriu tudo que tinha para abrir do lado da energia cinética. Agora, a gente pode abrir o lado do trabalho também, porque o trabalho tem uma fórmula. E qual que é essa fórmula? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Então, a gente já abriu a fórmula, o máximo que dava para abrir. Por que é bom saber isso, né? A gente tem que saber. Porque o exercício, ele não vai dar necessariamente energia cinética final, o valor já. Ele pode dar a massa e a velocidade. Ou o exercício pode dar força e pedir a massa, entendeu? Então, a gente tem que saber nos adaptar com esta fórmula. Então, vamos ver um exercício? Primeiro exercício, então, vamos ler o enunciado. Um corpo de massa m igual a 2 kg e velocidade inicial v0 igual a 2 metros por segundo desloca-se por 3 metros em linha reta e adquire velocidade final de 3 metros por segundo. Determine a força resultante que atua sobre o corpo. Então, tem muita informação nesse enunciado, vamos ver as informações que a gente precisa para saber qual é a fórmula que a gente vai usar. Bom, o exercício deu para a gente massa, velocidade inicial. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o exercício talvez não escreva velocidade inicial V0, talvez ele coloque só a V0. O que é o V0? Bom, é a velocidade inicial, certo? Você tem que saber que o V0 é a velocidade inicial. Só que por que o zero? Porque é no instante zero, ou seja, no início. Então, a velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. Você tem que saber diferenciar quando é a velocidade inicial e quando a final, porque senão você vai fazer a fórmula, vai aplicar de forma errada. Bom, a gente também tem o deslocamento, a velocidade final e ele está pedindo a força. Bom, se está pedindo a força, a gente sabe que o lado do trabalho a gente vai ter que abrir. E se ele está dando massa e velocidade, a gente sabe que a energia cinética também vai ter que abrir. Então, vamos ver qual é a fórmula que a gente vai usar. Vai ser essa, e essa fórmula tem muitas incógnitas, então vamos colocar aqui quais são. O exercício já deu pra gente algumas, né? Bom, esses são os valores. O exercício já deu da forma do Sistema Internacional, então a gente pode só aplicar na fórmula normalmente, que vai ficar desta maneira. Primeiro, vamos começar resolvendo, então, a potenciação, certo? Então, 3 ao quadrado e 2 ao quadrado vai dar 9 ao quadrado e 4 ao quadrado. Agora, a gente tem multiplicação
e divisão. Só que o que acontece, tá? Multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Então a gente pode só cortar, certo? Porque vai multiplicar por 2 e depois dividir por 2, vai manter a mesma coisa. Mas vamos seguir os passos certinhos só pra gente entender. Então, multiplicando por 2 aqui, a gente tem 18 e 8. Agora a gente vai dividir por 2, que vai ser a mesma coisa de ter anulado aqui no começo. Então, se a gente cortasse aqui, ó, esse 2 e esse 2, a gente teria o quê? 9 menos 4, que foi a mesma coisa que aconteceu depois da multiplicação e da divisão. 9 menos 4, que vai dar 5. Agora vamos para o lado do trabalho. 3 vezes 1, 3. E aqui tá multiplicando, né? Então, força vezes 3, a gente vai fazer o quê? Passar essa multiplicação em forma de divisão, que vai dar 5 terços. Agora, fazendo essa divisão, né, tirando da forma de fração, a gente vai ter 1,67 e newtons, porque força é medida em newtons. Então, esse foi um exercício muito simples, né? Só saber separar aqui cada valor certinho e aplicar na fórmula. Então, tem mais um exercício. Eu quero que você resolva esse exercício. Presta atenção que esse exercício tem de assinalar, né? As alternativas estão do lado direito da tela. E pausa aí para ler o exercício para resolver. Agora eu espero que você já tenha resolvido o exercício e eu vou ler o enunciado. Deslocando-se por uma rodovia a 30 metros por segundo, um motorista começa a frear o carro a uma taxa constante, percorrendo 150 metros numa trajetória retilínea, até a parada do veículo. Considerando a massa total do veículo sendo como 1.000 quilos, o módulo do trabalho realizado pelas forças de atrito que agem sobre o carro é em joules. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos destacar as informações que a gente tem. A gente tem aqui, ó, 30 metros por segundo. A gente sabe que metros por segundo é o quê? Velocidade, certo? A gente tem percorrendo 150 metros. Então, o que é em metros, né? Percorrendo, a gente tem o deslocamento. A gente tem parada do veículo, isso é bem importante, né? Porque, bom, se o veículo vai parar, ele vai ter uma velocidade igual a zero. A gente tem aqui a massa total sendo 1.000 quilos e tá falando trabalho. Ele não tá falando força, ele não tá. Ele dá, inclusive, o deslocamento, mas ele não tá pedindo sobre o deslocamento, né? Ele só deu a informação. Então a gente pode desconsiderar essa informação, porque como ele tá falando trabalho, a gente não vai precisar abrir o trabalho. A gente pode só deixar como trabalho mesmo, não precisa do deslocamento. Então vamos ver aqui qual a fórmula que a gente vai usar. Se ele dá velocidade e dá massa, a gente sabe que o lado da energia cinética precisa abrir. Então a gente vai usar desta forma. A gente tem aqui o quê? Tá falando que tá se deslocando por uma rodovia a 30 metros por segundo, né? Então 30 metros por segundo é inicial, porque tá falando que ele vai até a parada do veículo. Então a parada do veículo vai ser uma velocidade de zero. Então, essa é a informação que a gente tem. A parada do veículo é a velocidade final e 30 metros por segundo é a inicial. Então, vamos colocar essas informações nas incógnitas. Aqui, ó, velocidade final 0 metros por segundo, velocidade inicial 30 metros por segundo e a massa já está em quilos. Então, vamos aplicar a fórmula. A gente coloca aqui, então a gente sabe, né, que zero, né, neste caso aqui, ele não vai fazer nada, não vai mudar nada, né? Vai ficar zero mesmo. Por quê? 0 ao quadrado vai dar zero, multiplicar por zero, dividir por zero, vai dar tudo zero. Então, vamos lá. Deu zero. Desse lado aqui, o que a gente fez? A gente tem a potenciação, né? 30 ao quadrado, que vai dar 900. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, que vai dar 900 mil. Dividido por 2, a gente tem 450 mil. Só que o que acontece? É negativo, né? A gente não pode esquecer do sinal negativo da fórmula. Só que o que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui, ó, módulo. O módulo é só o número. O sinal, enfim, o sinal só está aqui porque é uma parada do veículo, né? Então ele estava andando e ele vai brecando, ele vai parando. Por isso que é negativo, ele está desacelerando. Só que o que acontece? Está pedindo módulo, então não precisa colocar o sinal. Na alternativa C, estava o valor certo, né, em joules, porque trabalha em joules. Então, a alternativa certa era C. E foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não tenham mais dúvidas em relação a esse conteúdo. Tem mais alguns exercícios para vocês resolverem, se vocês quiserem, eu vou colocar link aí na descrição. E eu espero ter ajudado vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode me chamar no Instagram ou colocar aqui nos comentários. E foi isso, até a próxima!